A gente se entende no campo, nesse campo reichiano, como o Reich relativamente isolado no campo da psicanálise. Isso não é verdade. O Ferenczi, alguns dados, o Ferenczi, ele, numa sequência de cursos que ele deu nos Estados Unidos, em 1926, 27, ele indicava o Reich enquanto terapeuta. Eu peguei esse dado de um analista norte-americano contando isso, que como o acesso ao Freud era muito difícil, pelas 1000 atividades do Freud, o Ferenczi fazia, não sei o grau disso e tal, mas a indicação do Reich enquanto terapeuta. Então, norte-americanos interessados em fazer análise e tal, e que iam para Viena, procuravam o Reich. Achei interessante, um dado interessante, falei, da onde vem isso e tal, né? E fui mais nesse trabalho e levantei coisas assim, olha, 1924, o Ferenczi usa o termo bioanálise. 1924, ele usa o termo bioanálise, até vindo com o Ricardo, a gente brincou, então tem bioenergética, biodinâmica, biossíntese, tem que incluir uma quarta linha, que é a bioanálise, né? Interessantíssimo assim o termo que ele usa. Ele tem uma visão que leva muito em conta a libido, ele trabalha com o ponto de vista econômico, tal como o Reich trabalhou com o ponto de vista econômico, ele enfatiza a ideia de trauma, a relação do indivíduo com o meio, e não uma coisa interna e tal. Ele tem um texto de 1930, que o texto chama Relaxamento e Neocatarse. Então, pessoal, é uma coisa assim, eu acho que o Ferenczi não tem um sistema, ele não criou um sistema, né? Tem a chamada terapia ativa e tal, mas ele não tem um sistema porque ele era muito tal como o Reich, mas o Reich era um pouco mais organizado que o Ferenczi. O que valia era aquela produção no momento. Então ele vai fazendo, vai elaborando, vai deixando sementes e tal, e ele faz um papel no campo da técnica psicanalítica de lançar muitas sementes. Então, isso, obviamente, a gente já ouvia falar disso, não estou falando nenhuma novidade assim, em apontar o Ferenczi relacionando com psicoterapia corporal. Mas o meu impacto, isso eu queria dividir com vocês, é eu ver o quanto isso é verdade. E quanto isso merece pesquisa, porque a impressão que eu tenho é que o Ferenczi, ele é anterior, a impressão não, isso é dado de pesquisa, ele é anterior ao Reich em algumas sementes quanto à psicoterapia corporal, né? Qual é a importância disso? A importância disso é mostrar que existe uma rede dentro da psicanálise dos anos 20 e que o Reich não estava isolado nisso. Eu encontrei duas referências, menções do Ferenczi ao Reich super positivas. William Reich está certo quando falou tal coisa. Isso, pessoal, no campo da psicanálise dos anos 20, a imagem que a gente comprou e que nos vendem não é essa. É de um autor mais isolado e tal. E o Ferenczi está se referindo, por mais absurdo que possa parecer, nessas referências, à teoria da genitalidade do Reich, apontando aspectos que ele considera importantes, positivos, né? Então, acho que uma coisa interessante, merece dar uma olhada melhor, como digamos assim, um autor que pode ajudar na conceituação e pode nos aproximar do campo da psicanálise, do campo conceitual da psicanálise. Tá? Esse é um segundo toque. Só completando, nesse artigo de 1918, ele faz um trabalho, ele relata um trabalho clínico com o que ele chama de uma histérica, em que ele faz uma intervenção para aumentar a atenção, baseado numa leitura da forma como ela está sentada. Faz 1918, o Reich entra na psicanálise, 1920, ele aceita 1918, o Ferenczi trabalha com essa ideia de aumentar a tensão e baseado numa leitura da movimentação dela e tal.
Eu achei assim muito interessante. E um último recado, desses que eu fui juntando a partir do convite que eu recebi, é que vamos dizer, em contato com o livro As Palavras, do Sartre, que é uma coisa muito bela e bem escrita e tal, né? E na penúltima página, eu encontrei o seguinte trecho, e eu falei, olha, isso daqui é legal para passar lá para as pessoas e tal. Ele está falando sobre o ato de escrever. Ele fala, é um trecho pequeno que eu vou ler, é a penúltima página, então, do As Palavras. Ele fala assim, sobre a escrita: é meu hábito e também meu ofício. Durante muito tempo, tomei minha pena por uma espada. Agora conheço nossa impotência. Não importa, faço e farei livros, são necessários, sempre servem, apesar de tudo. A cultura não salva nada nem ninguém, ela não justifica, mas é um produto do homem. Ele se projeta, se reconhece nela. Só este espelho crítico lhe oferece a própria imagem. De resto, este velho edifício ruinoso, minha impostura, é também meu caráter. A gente se desfaz de uma neurose, mas não se cura de si próprio. Eu falei, olha, sem ser junguiano, foi uma sincronicidade assim, né? Achei demais isso assim, né? E esse pequeno trecho, de resto, esse velho edifício ruinoso, esse daqui deve ter sido por empatia que eu gostei. Minha impostura é também meu caráter. A gente se desfaz de uma neurose, mas não se cura de si próprio. Então, mais um toquezinho para a gente, sei lá, um elemento, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha, esse texto eu escrevi fruto de uma parte do curso que eu dou na USP de pós-graduação. É uma disciplina chamada Reich, Raízes do Pensamento em Freud e Ideias para a Educação. Esse curso já tem alguns anos que eu trabalho com ele, e eu vou mudando um pouco o conteúdo, e achando que estava muito assim na história, muito lá no começo e tal, eu tenho trazido um conteúdo para a atualidade, pensando as formações educacionais da atualidade. Vocês sabem, né, não é só a escola que educa, tudo educa. Os meios de comunicação de massa educam. Quer dizer, a educação nesse sentido ampliado, né, tem um autor italiano que conceitua muito bem isso, é o Franco Cambi, e ele expõe muito bem essa ideia da importância, principalmente nos dias atuais, dessa cultura, essa formação que se tem permeada muito pelos meios de comunicação. Então, trazendo esse conteúdo para o curso, eu comecei a pensar a ideia, qual seria a relação do Reich com esses tempos atuais. Então, o assunto é esse. E peguei por um objeto. O Reich é uma coisa muito ampla, peguei pelo um ponto disso daí, a questão da sexualidade. Tá? Então, esse exercício aqui surgiu dessa disciplina. Eu apresentei, eu li esse texto no Encontro Internacional de Bioenergética, então, que me perdoem os que já assistiram essa fala, eu avisei quem me convidou que isso já não é inédito, né? Mas é recente, e eu acrescentei mais algumas coisinhas para, vamos dizer, o que eu tenho pensado desde do encontro do Congresso Internacional de Bioenergética até agora, tá? Então, vamos lá, pessoal. É um texto, eu vou lê-lo, porque ele tem uma construção, tem citações e tal, uma organização de uma reflexão. Tá? Olha, vamos lá, pessoal. Como se sabe, o interesse pelo tema da sexualidade constitui um dos eixos norteadores da produção científica do austro-húngaro Wilhelm Reich. Com algumas raízes no pensamento freudiano, Reich empreendeu um intenso combate cultural contra a moral sexualmente repressiva. Já nos dias atuais, na chamada pós-modernidade, boa parte do discurso científico a respeito do assunto sexualidade tem apontado, de forma crítica,
para a forte presença de relações breves e descartáveis. Tendo por base a diferença de orientação entre a perspectiva reichiana e esse discurso científico atual, formulado, sobretudo, pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, esta apresentação tem como eixo a seguinte questão norteadora: tendo como foco o tema da sexualidade, qual a relação que pode ser suposta entre o pensamento reichiano e a pós-modernidade? Essa é a ideia norteadora do trabalho. Então, a pós-modernidade. Vamos começar, então, definindo esse conceito difícil, tentando organizar, partindo do que seria essa pós-modernidade. Tá? Uma acurada caracterização da pós-modernidade pode ser encontrada no artigo História dos Usos, Desusos e Usura dos Corpos no Capitalismo. Os autores são Coelho e Severiano, é um texto de 2007, um artigo de 2007, que foi publicado na revista do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense. Para os autores, a expressão pós-modernidade tem sido utilizada para indicar uma ruptura histórica, comumente relacionada com as transformações sociais, culturais, econômicas e políticas do início dos anos 1960. Apesar de não configurar uma classificação consensual das épocas históricas, nem mesmo uma denominação consensual, por exemplo, Bauman tem empregado a expressão modernidade líquida, pode-se dizer que a pós-modernidade está vinculada a uma mudança no padrão de produção e consumo. De acordo com Coelho e Severiano, a crise de superprodução nos países mais industrializados, cujo evento emblemático foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, acarretou extensas reformulações na estrutura capitalista. Ainda segundo os autores, a manutenção de um mercado de consumo massivo para a superabundância de mercadorias exige novos padrões